o que estão fazendo com a igreja é até o tema de um livro em que o Dr. Augusto Nicodemos Lopes tem, e que já a capa me chama muita atenção porque é um peixe que metade dele está dentro de uma lixeira e metade dele está para fora de uma lixeira. E o símbolo do evangelho no Brasil é um peixe. Então você já vai entender qual é a mensagem que o autor do livro está tentando mostrar para nós. E eu acredito que o perfil bíblico para a igreja, a eclésia, tirado de dentro para fora, que é o termo que nós usamos, Agostinho chegou a dizer que a igreja ela pode ser nomenclaturada por duas razões, ou por duas questões. No seu livro da editora Vozes, Cidade de Deus, ele vai dizer que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela em que você conhece pela placa denominacional, congregacional, batista, presbiteriana, assembleia, comunidade e assim por diante. É um grupo que se reúne e vai lá e faz, e tem uma regra, tem um estatuto, tem uma doutrina, e eles seguem ali por dentro de uma visão que o seu líder colocou para eles. Agora, o segundo tipo de igreja é a igreja invisível. É aquela igreja que não tem todos os dias a Bíblia na mão, ela não está todos os dias no púlpito, e independente que ela esteja no púlpito ou que ela esteja de uma posse de uma oportunidade, quer dizer que ela não pregue. Ela, até calada, ela prega. Andando pela rua, ela prega. O seu testemunho é a sua maior pregação. E quando a gente fala de crise existencial na igreja, eu acredito que isso se dá por conta do liberalismo. Águas do liberalismo. E por que eu digo isso? Porque a igreja está começando a acreditar que algumas coisas não fazem mais mal para o seu bem-estar. Algumas pessoas estão acreditando que dentro do seu estilo de vida, a Bíblia está equivocada. E quando alguém chega a dizer que a Bíblia não estava querendo dizer aquilo, ela está tentando pautar o seu erro, fazendo aquilo que na teologia chama de anacronismo, quebrando o texto. Ou seja, tirando a pureza do texto. Ela está reduzindo o texto, ela está quebrando toda a originalidade do texto para favorecer a sua ideia. E isso é um perigo muito grande, porque hoje, por exemplo, a gente tem pessoas que pegam o templo que eles consagraram ao Senhor, que eles colocaram como forma de dedicação ao Senhor, e fazem festas jesuínas, uma cópia da festa junina da Igreja Católica, né, ou da Igreja Romana, como vocês chamam, pegam a igreja, o templo, e fazem uma atividade como de uma boate, ou de uma festa, ou de uma danceteria, fazem vários apetrechos, muda toda a estrutura, e, na verdade, a igreja em si, ela não é apenas o templo construído por 4 paredes, por uma estrutura arquitetônica. A igreja sou eu. A igreja é você. Aquilo que a Bíblia vai falar que somos propriedade exclusiva de Deus. E eu acredito que a igreja hoje está fora do foco daquilo pelo qual primariamente ela foi levantada. Para que a igreja foi levantada? Para levar o nome do Senhor às nações. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações. Hoje se tem uma coisa que está escassa nas nossas igrejas, por exemplo, é o investimento missionário. Não tem como uma igreja ser igreja se ela não se envolve com missões e com a obra evangelizadora. Ela se envolve com métodos, com retiros, com conferências, com congressos, com festas do milho, do cachorro-quente, do esquisito, mas não se envolve com aquilo que a Bíblia fala, que é pregar o evangelho, abrir as escrituras, como dizia C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, o evangelho puro e simples. A gente não precisa inventar nada para atrair as pessoas para a igreja. A gente não precisa criar situações para atrair
as pessoas ao templo. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava. A tônica de Atos dos Apóstolos, na narrativa do doutor Lucas, e Deus acrescentava. O que os apóstolos faziam? Pregavam. E enquanto eles pregavam, Deus manifestava o seu poder. Aí vinha testemunhos, curas, libertações. Agora, por que não acontece isso nos nossos dias? É porque estamos distante da palavra. E acreditamos que tudo isso que nós estamos fazendo por um esforço humano é o que vai fazer dar certo. E, querido, não tem uma outra forma de fazer dar certo a não ser abrir o livro. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu acredito que o caminho hoje da igreja está um tanto tortuoso. E o clamor que a igreja precisa fazer endireita as nossas veredas. Nos conduz às veredas da justiça por amor do seu nome. É fazer aquilo que Salomão deixou registrado para nós lá no segundo livro das Crônicas, que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor abriria os céus, sararia a sua terra. Para esta terra ser sarada e para a igreja manter-se saudável, ela precisa ser uma igreja que ama a Bíblia. Eu não consigo entender como a igreja se envolve com tanta coisa e, por último, 15 minutos de Bíblia, 10 minutos de palavra. Faz uma logística tremenda para um evento, 20 minutos para o pregador. A Bíblia precisa ser a primazia. A Bíblia diz que Paulo discursava sobre a Bíblia, um discurso tão longo, que o camarada caiu da janela. E aquilo que poderia ser uma tragédia tornou-se uma oportunidade de milagre. Pode ser que a Bíblia pregada cause sono, enfado em alguém, mas o final dela, o resultado, vai ser a cura, vai ser a oportunidade do milagre. E a igreja precisa entender que nós não precisamos de nenhum outro livro, de nenhum outro conto, de nada desta terra. A gente precisa da Bíblia Sagrada. Isso é o que a igreja precisa fazer. Voltar às Escrituras. Voltar a falar de Deus. Voltar a falar do arrebatamento. Voltar a falar que Jesus ama o pecador. Voltar a falar que a hora está terminando e que Jesus vai voltar para buscar essa igreja. Eu acredito que esse é o caminho que a igreja precisa retornar para ser uma igreja autêntica.